Olá, bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Mazé Micho e essa é uma oficina de edição de vídeo e introdução ao DaVinci Resolve. Essa oficina é patrocinada através da Lei Aldir Blanc pelo Governo Federal, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Eu sou fotógrafo mais ou menos há 15 anos, comecei como fotojornalista e alguns anos atrás comecei a me interessar por audiovisual. Fiz um documentário completamente independente alguns anos atrás e cada vez mais comecei a me interessar e estudar e buscar, né, essa coisa do audiovisual que é tão difícil para tanta gente porque é tão caro e tão complicado. E uma das coisas que mais dificulta a vida de quem precisa e quer trabalhar com isso é essa parte de edição. Além de todo o equipamento, todas as coisas serem muito caras, os programas em geral são caros também. Então, um dos grandes diferenciais do DaVinci Resolve é que ele tem uma versão gratuita que ele consegue atender a maioria das demandas da maioria dos profissionais. A única diferença entre a versão gratuita e a versão Studio, que é a versão paga, é que a versão Studio, além de conseguir editar em HDR, ela consegue editar arquivos em 4K e acima. A versão gratuita ela só consegue editar até Ultra HD, que está ali do lado de 4K e quase não faz nenhuma diferença. Então, vamos começar. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar na página da Blackmagic, blackmagicdesign.com/br/products/DaVinci Resolve, e aí você consegue baixar o Resolve para a sua versão, para o seu computador. Então vamos lá, começar a dar uma olhada no Resolve. Depois que você instala o programa, uma das primeiras coisas que aparece para você, e não vai aparecer para mim porque eu já tenho ele instalado, é a personalização do teclado. Então você pode colocar ele, se você estiver acostumado com Premiere ou estiver acostumado com a versão do Final Cut, os atalhos e basicamente o teclado em si você pode personalizar para como se você estivesse usando o Premiere ou o Final Cut. Então a primeira coisa que eu recomendo é abrir aqui a personalização de teclado. Então essa aqui é a interface principal, ele é dividido em abas que ficam aqui embaixo. Então cada aba é como se fosse um aplicativo diferente. Então, a aba Mídias, onde ficam nossos clipes, a aba Corte, a aba Edição, a aba Fusion, que é pesado, inclusive demora um pouco para abrir, a gente não vai falar muito dela hoje porque ela é bem complexa, a aba Cor, que é a principal do Resolve, a aba Fairlight, que é a aba de edição de áudio, e a aba de entrega, que é onde a gente renderiza o nosso vídeo. Então, voltando aqui à aba de mídia, a gente tem aqui um gerenciador de arquivos, né, onde a gente pode escolher, onde a gente pode navegar e escolher os nossos arquivos. Aqui a gente pode criar favoritos, né, pastas de favoritos. E aqui é onde os vídeos ficam, no caso não tem nenhuma mídia no momento. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu acho que é uma das coisas mais comuns, é importar um arquivo do Premiere já direto para o Resolve. Porque até algum tempo atrás o Resolve ele era um aplicativo só de edição de cor. E de algumas edições para trás ele começou a fazer edição de vídeo também. Então muita gente que antes precisava de um programa específico para edição e depois jogava para o Resolve, hoje em dia consegue fazer tudo no Resolve, que é o meu caso. Mas se você ainda precisa exportar um projeto do Premiere ou do Final Cut ou de qualquer outro aplicativo para abrir no Resolve, isso é muito fácil. Vou mostrar para vocês a forma do Premiere. Então, abrindo aqui o Premiere, eu já tenho um projeto com alguns arquivos abertos. Clico aqui em Arquivo, Exportar, Final Cut Pro XML. Então ele vai simplificar. Você cria um nome, eu já criei aqui nome 1, eu vou só salvar por cima. Então a gente volta aqui para o Resolve, clica aqui em Arquivo, Importar, linha do tempo, que é Ctrl Shift I. E aí a gente clica naquele arquivo XML que a gente salvou. Então aparece aqui essa tela com as opções. Se você tiver no seu projeto mais que uma linha do tempo, você escolhe aqui qual é a linha do tempo que você quer importar. Se você quiser mudar o nome dela e tudo mais, você confirma aqui a resolução e dá OK. Quando você faz isso, automaticamente ele já importa, além da linha do tempo, os arquivos necessários, tanto de áudio quanto de vídeo. Então, basicamente, você já tem a sua timeline aqui. Quando eu clico aqui na edição, eu consigo ver basicamente da mesma forma que eu estava vendo no Premiere. Ainda aqui na página de mídia,
a gente tem algumas informações importantes sobre os arquivos que a gente está editando. A gente tem aqui metadados, né, que a gente pode abrir ou fechar, um inspetor que a gente pode abrir ou fechar, ou áudio também que a gente pode abrir ou fechar. No nosso caso, eu fechei o inspetor e vou só deixar o metadados aberto, e aqui a gente tem as informações dos arquivos. Nesse caso aqui é um arquivo H264, 24 frames por segundo, e ele é Full HD com 2 canais de áudio. Já esse outro aqui, ele também é Full HD, 25 quadros por segundo, e o codec é um DNX HR. Ele não tem áudio. Então é isso, cada arquivo, quando você clica, você tem essas informações básicas aqui na aba de metadados. Dentro ainda da aba de mídias tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. Quando a gente clica com o botão direito em qualquer vídeo, a gente pode clicar aqui em atributos do clipe e a gente abre os atributos de vídeo, áudio, código de tempo e nome. Aqui na aba de vídeo a gente pode controlar a taxa de quadros, que no caso, esse aqui é um vídeo que está a 60 quadros, né, 59.94. Níveis de dado, isso aqui a gente deixa em automático. Quadrado porque é uma lente normal, não é uma lente anamórfica. E basicamente são as informações que a gente tem aqui. Da mesma forma no áudio, a gente vê que é um estéreo que tem 2 canais embutidos, esquerdo e direito. E é basicamente isso. Então, por exemplo, digamos que na minha timeline eu estou trabalhando a 24 quadros por segundo ou 30 quadros por segundo, seja o que for. Quando eu jogo um clipe desse aqui, que no caso foi gravado a 60 quadros, ele vai ignorar que ele foi gravado a 60 quadros e vai rodar como se fosse a 30. Então, se eu quiser, por exemplo, usar esses 60 quadros para fazer um slow motion, nesse momento aqui no atributo do clipe, dentro ainda da aba de mídia, eu clico aqui e troco simplesmente o frame rate, né, o taxa de quadros, botei a 23.976 e dei OK. Ele já vai ficar em slow motion. Uma outra coisa super importante, super fácil, especialmente fácil de fazer aqui na aba de mídia, é sincronizar áudio e vídeo. Até um tempo atrás você precisava de aplicativos para fazer isso, era uma coisa complicada, difícil, cara, você tinha que pagar para um aplicativo que funcionasse bem. E o Resolve faz isso de uma forma muito fácil, muito rápida. Então eu já selecionei aqui um arquivo que eu sei que eu tenho o áudio externo. Então aqui no metadados eu vejo que no canal de áudio ele tem 2 áudios. Eu vou aqui no atributo de clipe só para mostrar para vocês. Aqui no áudio, né, ele está em estéreo e embutido os 2 canais de áudio da câmera. Esse aqui é o áudio da câmera. Então eu tenho aqui 2 áudios que foram gravados externamente, uma lapela e um shotgun. Então eu clico nesse vídeo original, clico nos 2 áudios, clico com o botão direito em qualquer um dos 3 e clico aqui em auto-sincronizar áudio. E ele vai me dar essas 4 opções. Se você trabalha com timecode, você usa a opção timecode, né, conforme código de tempo. Ou se você quiser usar pelo áudio, né, analisar o áudio e sincronizar pelo próprio áudio, você clica aqui em conforme forma de onda. E é interessante a gente já anexar a trilha. Então, clicando aqui em conforme forma de onda e anexar trilha, ele vai analisar o conteúdo. E aqui no meu clipe, quando eu abro aqui novamente o metadados, eu vejo que ele está com 4 canais de áudio em vez de 2. Se eu clico nos atributos e vou aqui em áudio, eu vejo que além do estéreo, né, daqueles 2 primeiros canais embutidos, ele embutiu também mais 2 canais mono, no caso uma lapela e um shotgun. Então quando eu jogar esse clipe para a timeline, ele já vai estar com o áudio embutido, com os 4 áudios, eu escolho e mixo da forma que eu quiser. Então é muito fácil, muito rápido sincronizar o áudio e o vídeo aqui na aba de mídia do Resolve. Então vamos dar uma passada geral aqui na aba de mídia, né? Como eu falei, aqui do lado esquerdo a gente tem um visualizador de arquivos. Quando a gente clica numa pasta, né, a gente tem aqui a opção de aumentar ou diminuir o tamanho do clipe, né, o thumbnail. Você pode aumentar ou diminuir, você pode mudar aqui a ordem que você quer que os arquivos sejam mostrados. Aqui você pode mudar a forma de visualização. Aqui você pode buscar um arquivo específico. Do lado de cá, a gente tem os metadados, né? Quando a gente clica num clipe, a gente tem as informações dele aqui, do lado direito. Apesar do inspetor ele estar presente aqui na aba de mídia, a gente já poder fazer certas coisas, eu prefiro usar ele mais na aba de edição ou até na aba de cor. Mas aqui eu já posso, por exemplo,
aqui transformação, né? Zoom eu posso aumentar ou diminuir. Eu posso mudar a posição, fazer um pan ou um tilt. E se eu quiser voltar, é só clicar aqui nesse voltar do lado direito. Né? A gente pode rodar a imagem. A gente pode mudar o ângulo de onde a imagem roda. Enfim, várias opções. 3D, virar também, inverter ou virar de cabeça para baixo. Aqui o corte, a gente pode cortar à esquerda, direita, cima, abaixo e a suavidade desse corte, como é que vai ser, quão suave. Então, se a gente faz isso aqui na aba de mídia, quando a gente coloca a nossa mídia na timeline, ela já vai estar com essas opções, né, com esse corte ou com essas mudanças que eu já fiz aqui através do inspetor. A segunda aba é a aba de corte e ela foi introduzida há relativamente pouco tempo. Ela foi introduzida na versão penúltima, que foi a versão 16. Então, eu particularmente uso a aba de corte para fazer decupagem rápida. Ele tem uma opção que é muito prática para fazer decupagem. Então, basicamente aqui a gente tem o pool de mídia novamente, são os arquivos que a gente está trabalhando no nosso projeto. Quando a gente clica neles, a gente tem essa opção de ver o preview. Aqui em cima do preview, a gente tem 3 opções de visualização. Cliquei em fita de origem, que ele me dá acesso a todos os vídeos, né, que eu estou selecionado, e ele coloca todos eles aqui numa espécie de timeline. E enquanto eu vou passando pela timeline, aqui do lado esquerdo ele vai mostrando qual é o vídeo que eu estou vendo. Então a minha forma de decupar rapidamente é dando play. Posso acelerar aqui clicando no L novamente. Vamos dizer que eu quero começar aqui. Então eu clico em I, que é o IN, continuo dando play, acelero um pouco se eu quiser. Vamos dizer que eu quero parar aqui. Então eu clico em O e clico em Shift F12. Shift F12 é o atalho para você jogar o arquivo, a parte do vídeo que você quer, para o final da timeline. Então, novamente, voltei aqui para o meu visualizador. Vamos dizer que eu queira começar aqui. Então, clico novamente no I, vou mais um pouco à frente, clico no O, Shift F12. Então, essa é a forma de decupar de uma forma mais rápida. Eu vou acelerar aqui um pouco, trocar de clipe, novamente L para dar play, L para acelerar um pouco mais, vamos dizer que eu queira começar aqui, e L para acelerar, vamos dizer que eu queira parar aqui, então O, e aí eu coloco aqui esses clipes na minha timeline. Quando eu clico aqui em edição, eles já estão aqui na minha timeline, exatamente as partes que eu cortei. Como eu falei, ela foi introduzida há relativamente pouco tempo, na penúltima versão, então eu particularmente uso ela muito pouco, eu uso basicamente para fazer essa decupagem rápida. Então finalmente chegamos à página de edição, bem parecida com outras páginas de edição de outros programas, do Premiere, do Final Cut. Você tem aqui a sua timeline, aqui novamente o pool de mídia, né, onde a gente tem os nossos vídeos ou as nossas sequências. Né, eu vou abrir essa timeline aqui, que foi aquela que a gente fez no corte, na cut page, na página de corte, que a gente selecionou. Então aqui, né, é uma timeline bem curtinha, né, mas vou mostrar para vocês um pouco do layout aqui da página de edição. Então o básico, né, aqui a timeline, a gente tem a trilha de vídeo e a trilha de áudio. A gente tem algumas opções aqui de visualização. Se a gente clicar aqui, visualização da linha do tempo, a gente escolhe se a gente quer o vídeo que mostre inteiro, né? Ou se mostra só um pedaço, ou se mostra um bloco sem nada. Eu prefiro sempre ter a opção de ver aonde está mais ou menos o vídeo. Da mesma forma, a gente tem a opção aqui de como mostrar o áudio. Então a gente tem algumas opções para trabalhar com o áudio. Aqui é o tamanho da trilha, que a gente pode aumentar ou diminuir. Da mesma forma, o áudio a gente pode aumentar ou diminuir para ser mais fácil para visualizar. Além disso, aqui do lado esquerdo, além do pool de mídia que a gente pode abrir e fechar,
a gente tem a biblioteca de efeitos, que é uma opção bem interessante, que já vem embutida no Resolve. Aqui na timeline, né, a gente tem a opção de aumentar ou diminuir o nosso vídeo. A gente pode fazer isso com o scroll do mouse também, aumentando ou diminuindo, ou a gente deixa ajustado para, se a gente aumentar ou diminuir aqui a nossa tela, o vídeo já fica ajustado automaticamente. Então são coisas bem básicas, né? Aqui a gente escolhe qual a timeline que a gente quer trabalhar, no caso a gente está trabalhando nessa timeline 2. E aqui novamente, como eu disse, o inspetor que dá a gente várias opções, tanto de vídeo quanto de áudio. A gente pode diminuir o volume, aumentar o volume, colocar aqui mais para a esquerda ou mais para a direita, mexer no estéreo, né? E várias opções de áudio, né? Equalização, enfim. Então aqui dentro da página de edição, a gente tem essa visualização básica da timeline. Aqui do lado direito embaixo a gente tem o áudio, né? Que a gente tem os nossos picos, a gente pode aumentar ou diminuir o volume de cada canal, independente ou geral. Aqui, como eu disse, a gente tem algumas opções, né? Alguns efeitos. Transição de vídeo a gente sempre coloca ou no início, ou no final, ou entre um vídeo e outro. Dissolução ativa, enfim, vários efeitos diferentes que a gente pode colocar e diminuir. Aqui do lado direito a gente tem o zoom, que a gente pode aumentar ou diminuir a nossa timeline. Aqui do lado esquerdo a gente vê a timeline inteira, né, do início ao fim. E aqui a gente pode aumentar ou diminuir. Então a gente tem várias opções, né? Além das transições, a gente tem transição de áudio, a gente tem títulos, né? A gente pode colocar textos, enfim. Tem várias opções, inclusive opções animadas, legenda. Aqui a gente tem uns geradores de zona, barra de cor, essas coisas básicas, uma cor sólida se você quiser, uma escala de cinza, gradiente de 4 cores, enfim, várias opções de geradores para você usar de fundo, ou enfim, várias opções aqui de efeitos já embutidos no Resolve. E a gente tem também algumas opções de áudio, de efeitos de áudio que também já são embutidos, que são os efeitos do Fairlight, como o de-esser, de-hammer, que é para diminuir os ruídos, diminuir delay, diminuir eco, ou colocar eco, limitador, compressor. Então você pode colocar vários efeitos, tanto de vídeo quanto de áudio, aqui já na aba de edição. Uma dica simples, rápida, que eu aprendi na marra, no Resolve, existe uma diferença entre backspace e delete. Se você clica num vídeo, né, num clipe, e clica em backspace, ele vai apagar o vídeo e vai deixar esse espaço em branco. Vou Ctrl Z para voltar e dessa vez eu vou apertar delete. Quando eu fiz isso, ele moveu todo o clipe que estava antes para frente. Só que isso tem um problema. Então digamos que a gente tem aqui um áudio, né, que está já sincronizado e tudo mais, e aí eu clico no delete. Quando eu faço isso, ele joga toda a timeline para cá. Então tome muito cuidado em diferenciar o delete do backspace, porque ele funciona de formas bem diferentes. Então aqui a gente tem algumas ferramentas básicas, né? A seleção, que a gente pode mudar aqui, levar o nosso clipe para onde a gente quiser. A opção do corte, né? A gente pode cortar o clipe nos lugares que a gente quiser. E aqui outras opções que eu não uso, que não sei usar. Para quem já edita, quem já trabalha, não tem muita novidade, muita dificuldade. É basicamente um editor de vídeo e é só uma questão de costume, de onde ficam as ferramentas. Os atalhos, como eu falei, você pode configurar para os atalhos que você já está acostumado de outros programas, e então facilita muito essa transição, nessa parte especialmente da edição, né, do corte e da montagem. Então essa aqui é a nossa timeline que eu criei. Você pode perceber que esse clipe que eu sincronizei o áudio, ele já aparece com as faixas de áudio, e esse clipe aqui, ele está com o vídeo e o áudio vinculado. Se eu quiser deletar ou mexer em algum áudio específico, eu preciso clicar primeiro aqui com o botão direito e clicar em desvincular, né? Desligar o vínculo que estava ligado. Então eu posso selecionar cada vídeo, cada áudio, né?
e escolher o que eu quero. Então aqui você tem a opção de bloqueio, né? Você pode bloquear essa trilha inteira para não ter nenhuma mudança, ou você pode desabilitar ela completamente. Da mesma forma, aqui nas opções de áudio, a gente pode bloquear para não ter nenhuma edição, ou a gente pode colocar no solo para ouvir só esse áudio, né? Dessas 3 trilhas de áudio que a gente tem aqui, a gente vai usar só essa, ou a gente pode silenciar ela. Se eu quiser deletar uma das trilhas de áudio, por exemplo, eu sei que essa aqui é a trilha da câmera que tem um áudio inferior, eu simplesmente vou aqui e dou backspace. Novamente, se eu fizer delete, olha o que acontece. Uma maluquice que nós não queremos. Eu posso vincular novamente os clipes e aí eu posso levar eles para onde eu quiser. Essa versão nova, né, o 17, ela facilitou de alguma forma, especialmente essa habilitação do inspetor novo aqui no 17, ele facilitou muita coisa e algumas coisas ficam muito rápidas, especialmente, por exemplo, aqui na estabilização. Então, se eu quiser estabilizar um vídeo, eu simplesmente clico nele e clico em estabilizar. Então ele vai analisar e ele já vai fazer a estabilização diretamente na linha do tempo. Há algumas versões, antigamente, eu vou mostrar para vocês como funcionava, o estabilizador ele era relativamente escondido. Você não, uma pessoa que não conhecesse o Resolve ia ter que procurar e talvez nem achasse. Então eles colocando o estabilizador aqui no inspetor, já na aba de edição, facilita muito a vida da gente, né? Então, esse aqui é o estabilizador, que eu posso mexer aqui em várias opções, né? Aqui o fator de corte, quão suave eu quero, a força do estabilizador e o tipo de estabilização, que ele tem perspectiva, similaridade ou translação, né? Tradução. Então, você já tem aqui na própria aba de edição, você já pode fazer a estabilização de imagem. Essa página aqui eu só vou passar o olho. Essa é a página do Fusion, que basicamente, se a gente fizer um paralelo, ele é o que é o After Effects para o Premiere. Ele é uma aba específica de efeitos especiais. E ela é bem complexa. Eu particularmente não sei usar, literalmente. Então, nós vamos passar direto aqui pelo Fusion. Então, antes da gente realmente entrar nas funções da página de cor, eu gostaria de falar sobre 2 questões que são super importantes e que é importante a gente diferenciar, que é a luminância e a crominância. A luminância basicamente é a exposição da sua imagem, quanto de preto, quanto de tons médios, quanto de branco, né, quanto de estourado, de highlight você tem, e a crominância é quanto de cor você tem, quanto vermelho, quanto azul, quanto verde. Então, no Resolve, a gente trabalha tanto a luminância quanto a crominância. E é importante trabalhar de forma dividida. Primeiro a gente trabalha um, depois a gente trabalha outro. Inclusive o próprio workflow do Resolve, a forma de trabalhar dele, é baseado em nós, a gente chama de nodes em inglês. E você vai criando novas edições paralelas ou seriais, dependendo do tipo de edição que você quer, mas normalmente seriais, né, uma depois da outra. E aí você pode criar um primeiro nó só mexendo na exposição, um segundo nó mexendo na cor, um terceiro nó mexendo na cor da pele, um quarto nó fazendo um efeito especial, enfim, você vai trabalhando serialmente, você vai fazendo cada coisa de cada vez. Então, assim, a luminância é medida normalmente num gráfico que eu vou mostrar para vocês, que é o waveform. A base de todos esses gráficos, né, da evolução que a gente chegou hoje no waveform, no vectorscope e outros gráficos, vem de um aparelho muito simples que é o fotômetro das antigas câmeras fotográficas. Dizia se a imagem estava bem exposta, se ela estava super exposta ou se ela estava subexposta. Então o fotômetro evoluiu para o histograma, e o histograma eu vou mostrar para vocês como funciona. Ele basicamente é um gráfico que mostra quanto de preto, quanto de médio, quanto de branco você tem. A gente lê ele da esquerda para a direita, do lado esquerdo é preto e aqui do lado direito no extremo é o branco. Então assim, quando a gente expõe no histograma, a gente quer normalmente que a imagem fique mais ou menos na metade, que a gente tenha até um pouco de preto, um pouco de branco, mas que a gente fique mais ou menos balanceado. Então aqui nesse histograma a gente consegue ver como ele está para a direita, ele está puxando para o branco, ele está estourando.
Então, quanto mais para a direita, mais estourado, quanto mais para a esquerda, menos estourado, mais escuro. Então, é basicamente assim que se lê um histograma que está presente na maioria das câmeras fotográficas e câmeras de vídeo. Só que o histograma ele não é muito inteligente, ele não realmente analisa a imagem, ele só está analisando uma média de exposição. Então ele não consegue me mostrar em que parte da imagem está o preto, em que parte da imagem está o branco, ele não consegue me mostrar isso, ele só consegue me mostrar uma média. Então a evolução, de certa forma, do histograma é o waveform, que é a forma de onda. Então eu vou mostrar para vocês a diferença de um waveform, que aqui é a forma de onda. Então, assim, para quem olha pela primeira vez, parece bastante alienígena, difícil, né, de entender, mas ele funciona, eu vou botar do lado do outro, perdão, eles funcionam basicamente da mesma forma. A gente pode ver, inclusive, aqui os números, né? O que no histograma é da esquerda para a direita, né? Preto para o branco. Aqui no waveform é de baixo para cima. Então, o preto é embaixo e o branco é em cima. Só que a diferença é que o waveform ele analisa o quadro que você que tá sendo mostrado. Então, eu vou colocar aqui o waveform grande. Então, colocando ele aqui embaixo, mais ou menos, do preview, ele se baseia exatamente na imagem que a gente está vendo. Então, aqui, esses picos de branco são esses picos de branco aqui. Não necessariamente eles estão em cima do quadro, estão embaixo do quadro, mas essa parte representa essa parte aqui. E esse branco aqui também representa esse branco aqui, independente do branco estar em cima. Esse pico não é porque esse branco está aqui em cima. Se tivesse um branco aqui embaixo, o pico estaria aqui em cima de qualquer forma, porque ele representa aonde está o branco aqui na minha imagem. Então a gente vê de cara, né, que a imagem está super para cima, né? Então ela está super exposta, ela está muito branca, né, quase estourada. Então o que a gente precisa primeiro entender isso, olhando o gráfico, a gente consegue ver que ela está acima demais do que deveria, da mesma forma que no histograma ele está à direita demais do que deveria. Então a gente tem que trazer esse gráfico para baixo aqui no waveform, o que seria trazer o gráfico para a esquerda no histograma. Então eu vou dar o play aqui para vocês verem como é que funciona, como é que ela se comporta. Então assim, como o fundo está relativamente fixo, as coisas ficam relativamente fixas. E quem se mexe é o que aparece. Então esse aqui se mexendo é a pessoa que está dançando, Thaisa Maravilhosa, do Afrofunk Rio. Então ela está dançando aqui e a gente consegue ver mais ou menos a forma dela aqui, se mexendo, variando, e o restante, que é o fundo, está basicamente parado. Né? Esse branco aqui, que é esse branco aqui, quando ela passa em frente, esse gráfico diminui, tá vendo? Porque como ela ficou na frente do branco, o branco desapareceu, então o gráfico baixou. Então basicamente é assim que se lê um waveform, né? O waveform é super dinâmico e você consegue enxergar de certa forma, especialmente quando tem pessoas na imagem, você consegue enxergar o movimento da pessoa. Da forma que se eu colocar aqui no histograma, a gente não consegue enxergar nada, a gente não vê nada. Então se eu coloco aqui no waveform, eu consigo quase ver ela dançando. Um outro clipe, que é esse aqui, e esse clipe a gente vê que é um contraluz, né? A pessoa no primeiro plano ela está no contraluz, está no escuro, e a gente só tem um pedaço de céu e alguma luz aqui. Então quando a gente vê aqui no histograma, ele mostra que tem bastante preto, né, do lado esquerdo, e depois ele mostra um médio que vai baixando e quase nada acontece até chegar um piquinho de luz aqui do lado direito. Mas ele só mostra que tem bastante preto e tem pouco branco. Basicamente o que o histograma faz é isso. Está te dizendo que tem muito preto e pouco branco. E o waveform, da outra forma, ele te informa sim que desse lado do quadro, vou botar aqui de novo para a gente ver, desse lado do quadro tá bastante preto, e aí vai ter uns picos, que é esse azul e esse branco aqui, né, esses picos. Depois a gente volta para o preto, que é a menina, né, a silhueta da menina. Aqui do lado direito a gente tem a luz de novo, e no final, que é essa parte daqui, a gente volta ao preto. Então vou dar play para vocês verem mais ou menos como é que vai evoluindo, né, o clipe. Aqui essa parte está bem escura,
Então a gente vê que esses picos são só esses reflexos na água. É super importante, primeira coisa, entender o waveform. Então, como esse vídeo, essa oficina não foca nisso, a gente não tem nem tempo de focar nisso, eu super recomendo você estudar sobre isso, ler sobre isso, ver vídeos específicos sobre isso, porque você sabendo controlar um waveform, especialmente na hora de filmar, você tem muito mais controle sobre a sua imagem. E você sabendo ler um waveform aqui na edição, você também não precisa necessariamente, por exemplo, de um monitor super calibrado ou de um monitor caríssimo, porque o próprio gráfico te mostra o que a imagem representa. Então, vamos trabalhar. E o que a gente precisa fazer é descer, como eu falei, esse gráfico aqui para baixo. A forma que eu vou fazer é trabalhando com as rodas primárias. Quando a gente vê a imagem de um colorista profissional, a gente vê aqueles teclados especiais, né, com aquelas 3 bolas, né, as 3 rodas primárias e outros atalhos e tudo mais. E aquilo basicamente serve para agilizar o trabalho da pessoa. Mas todas as funcionalidades que aquela mesa, né, aquele produto tem, a gente também tem aqui controlando com mouse, com teclado. Então, essas aqui são as rodas primárias, aqui embaixo do lado esquerdo, e elas são as 3 rodas principais. Essa quarta roda ela foi colocada há pouco tempo, se não me engano, até na própria versão 17, ou uma das últimas da 16, mas ela não existia. Mas como é que funciona? O pedestal ele controla basicamente o preto, né, a parte baixa da imagem. O gama controla os tons médios e o ganho controla as altas luzes, né, os highlights. E o deslocamento é como se fosse uma união das três rodas primárias. Então, quando eu mexo no deslocamento, eu mexo em tudo junto. Então, eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui de novo o nosso waveform, vou mostrar para vocês o que acontece quando eu baixo aqui no meu pedestal. Eu não tenho preto, né? Lembrando que o pedestal é aqui embaixo. Então, eu vou puxar esse pedestal para baixo e eu vou ganhar muito preto. Eu posso fazer isso com o scroll do mouse, né? Ou eu posso puxar para um lado para o outro. Clicar aqui e puxar para um lado para o outro. Então, o meu pedestal que estava em 0, eu vou puxar ele para baixo até aqui mais ou menos. Então, o meu gama também está alto, né? Eu vou baixar um pouco o gama. E eu estou relativamente satisfeito com uma edição bem rápida. Em alguns segundos eu já mexi na luminância e a imagem já melhorou bastante. Um atalho para você desabilitar o que foi feito, né, desabilitar o nó, é Alt D. A gente vê o que aconteceu aqui com o waveform, o antes e o depois, e com a nossa imagem. É importante perceber que quando a gente puxa aqui o pedestal, é como se fosse puxando a imagem inteira para baixo. E o deslocamento mexe em tudo de uma vez só. Então, além das primárias, existe uma terceira, tem uma segunda bolinha aqui, que é as barras, elas funcionam da mesma forma que as rodas primárias, e existe aqui uma terceira opção que é log. A log a gente tem a opção de sombra, tom médio, realce e o deslocamento de novo. A diferença é que quando a gente mexe na sombra da roda de log, você só puxa a base, você só puxa o pedestal. Você percebe que você não tem tanta alteração aqui no tom médio quando você mexe lá na roda primária. Então, quando você mexe em log, você mexe mais só na sombra, ou você mexe mais na base, no meio, né, nos tons médios, ou você mexe só nos highlights. Então você tem um controle mais fino, você controla exatamente qual área da imagem você quer trabalhar. Então essa aqui é a roda log. Então basicamente, né, com algumas mudanças, eu já melhorei bastante a imagem do que estava antes, bastante super exposta, mas eu ainda não mexi na cor. Então é importante vocês perceberem que além do controle aqui de baixo, né, que a gente mexeu, existem essas bolinhas, né, cercadas de uma roda de cores com todas as cores, né? E elas estão em todas as rodas principais. E quando eu clico nelas, eu posso levar essa bola para qualquer lugar daqui. E vocês estão percebendo o efeito que isso vai dando na imagem. Eu vou puxar para o amarelo, puxando para o verde, puxando para o azul, puxando para o roxo, até chegar no vermelho e voltar aqui
para a nossa estaca zero. Isso aqui, como vocês perceberam, é uma coisa extrema, né? Eu estou indo lá no final. Não é o que a gente quer fazer. Como eu falei, é importante a gente trabalhar serialmente no Resolve. A gente vai trabalhando passo a passo. Então esse primeiro node aqui, eu vou rotular ele de exposição. E vou criar um segundo node serial com Alt S. E essa aqui vai ser cor base. Então eu vou mexer só nesse segundo. Esse primeiro está sendo a mudança que a gente fez aqui na nossa luminância. E esse segundo eu vou mexer na cor. Então eu clico aqui no nó. E aqui nas próprias rodas, né, a gente consegue controlar a cor. Normalmente a gente vai no gama, que são os tons médios, e puxa para onde a gente acha que tem que levar. No caso, eu acho que essa imagem está um pouco fria e um pouco verde. Então eu vou puxar ele para o vermelho aqui, mais magenta. Vou puxar um pouquinho para cima, na direção do vermelho. Eu posso desabilitar tudo com o Alt D, ou eu posso desabilitar só esse node aqui com Ctrl D. Então você vê a diferença de cor, que foi bem sutil, mas que já melhorou bastante. Vou voltar aqui para o nosso ajuste. Então, assim, rapidamente, mexendo aqui nas rodas principais, a gente já melhorou bastante a nossa imagem, estava bem estourada e estava com uma cor um pouco fora. Mostrar mais uma opção aqui de imagem. E essa imagem aqui tem, de certa forma, o mesmo problema. Ela tem pouco contraste e ela está muito na média aqui. Então o que a gente faz rapidamente? A gente puxa o nosso preto, a gente levanta o nosso médio e dá uma esticada aqui. Bem rápido. Diferença. Vou criar um outro node aqui serial e da mesma forma vou puxar um pouquinho para esquentar a imagem. Uma das coisas mais importantes é ter um padrão. Depois que a gente consegue achar uma cor, especialmente quando a gente tem clipes repetidos ou takes repetidos, né, de uma mesma imagem, a gente quer padronizar aquela imagem. Então a gente cria o que eu vou mostrar para vocês agora, que são os fotogramas. Como é que funciona isso? Então rapidamente eu aqui vou fazer o que eu já mostrei para vocês antes. Né? Eu tenho o primeiro node, que vai ser a exposição. E aí, essa aqui é uma imagem log, né? Então ela já é mais lavada naturalmente, ela tem pouco contraste naturalmente. Então hoje a gente aplica um LUT, né, que é um arquivo que já tem uma informação de imagem, ou a gente pode tratar ela normalmente como uma imagem qualquer, com pouco contraste. Então o que a gente faz? A gente vai puxar o preto para baixo, né? A gente vai enterrar nosso pedestal, a gente vai aumentar aqui um pouco o médio, aumentar o ganho para dar contraste. E eu estou relativamente satisfeito com essa imagem do jeito que está. Vamos ver como estava antes. Beleza. Então vamos criar aqui um outro. E eu vou chamar ele de cor. Cor base. Beleza, então aqui na cor base, que eu vou fazer também muito pouco, eu vou diminuir um pouco a saturação. E eu vou aumentar aqui um pouco o magenta, porque está um pouco verde demais. Então aqui a cor, não preciso mudar muita coisa, eu só vou tirar um pouquinho desse verde, puxar um pouquinho para o magenta, vermelho aqui. E uma outra opção que a gente tem é aqui temperatura de cor. Aqui a gente esfria ou a gente esquenta. E aqui a tonalidade é o magenta
ou o verde. Aqui o contraste. Beleza. Então, a minha cor, eu só vou mexer um pouquinho nela, vou dar um pouquinho de magenta para ela. Beleza. Então, digamos que esse aqui é o look que eu estou satisfeito. E eu quero criar um fotograma para repetir esse look. Então, é muito rápido. Eu clico com o botão direito, crio em criar fotograma. E aqui do lado esquerdo, ele foi criado um fotograma com as informações que eu fiz dessa imagem. E é o que acontece. Aqui no nosso slide são as imagens que a gente já tratou ou não. As imagens que a gente já tratou, elas estão com uma cor em volta do número dela, e as imagens que a gente não tratou, não tem cor nenhuma. Então a gente tratou essa e tratou a última, essa aqui. Então essa depois, logo depois, então a gente vê aqui que a gente tem a mesma cena, a mesma locação. O que a gente faz? A gente já editou isso aqui, a gente quer esse mesmo look, então a gente simplesmente vai aqui, clica aqui nesse vídeo, vai aqui no fotograma e clica com o scroll do mouse, com o botão do meio do mouse. Então a gente vê que aplicou já da mesma forma, copiou aqui os nodes, né? E copiou o look. Então eu vou desligar para vocês verem como estava antes e como ficou agora. E aí você pode criar fotogramas para vários estilos. Por exemplo, se você quiser um fotograma só que tire a saturação, vamos dizer, e abaixe o preto e aumente aqui a média, vamos dizer, qualquer coisa que você faça. E aí você cria aqui um fotograma, captar fotograma, e aí você vai em qualquer outro vídeo, vamos dizer, esse aqui, da mesma forma, vai no fotograma e clica com o botão do scroll do mouse. E aí você aplicou essas mesmas opções, tirar a saturação e mexer um pouco aqui na cor. Então o fotograma, ele agiliza o nosso trabalho, né? É só clicar nele que você já tem um look preparado. Então basicamente essa é a parte base, né, da página de cor. Uma outra ferramenta importante que eu quero mostrar para vocês é o rastreador. E como é que funciona isso? Um exemplo muito prático, muito rápido e muito comum que a gente tem é desfocar, por exemplo, o rosto de alguém. Então, o que a gente vai fazer é criar um novo nó, entrar aqui em janela, vou criar um círculo, vou levar aqui para perto do rosto dela, vou diminuir um pouquinho o círculo, que está muito grande. Esse círculo de fora aqui com essa bolinha vermelha é a suavização, né? Então é sempre importante dar uma suavizada e deixar o círculo aqui bem perto do rosto dela. Beleza. Clicando aqui nesse realce, eu consigo ver o que eu selecionei. Inclusive ver essa suavização que eu fiz aqui com o vermelho. Quanto mais eu abro, mais suave fica. Então vamos desligar aqui para a gente não ficar preocupado. E a gente vai aqui no rastreador. No rastreador é bem importante e muito simples, porque depois que a gente mostrou para o programa o que a gente quer rastrear, a gente simplesmente clica aqui no play e ele vai rastrear automaticamente o rosto dela. Digamos que eu queira parar aqui, que funcionou muito bem. Beleza, eu vou voltando aqui para ver se deu tudo certo. Aparentemente tudo funcionou muito bem, como normalmente funciona. E aí, como eu não quero mais rastrear, vamos dizer que eu só quero rastrear até aqui. Eu estou aqui em clipe, né? Com esse botãozinho aqui escrito clipe. Isso aqui ele controla o clipe inteiro. Então eu quero a partir desse quadro tirar esse desfoque. Então eu vou clicar aqui em quadro e eu vou tirar o meu círculo do quadro, vou jogar ele para fora.
E aí eu vou botar para frente e eu percebo que, né, o nosso círculo ficou lá fora e não volta mais para o quadro. E aí o que eu vou fazer? Existem algumas opções para eu desfocar essa imagem. O mais simples é aqui no desfoque e aumentar o raio. E aí eu vou dar play para mostrar como ficou. Então funciona, a gente percebeu aqui que deu um momento que o rosto dela saiu do desfoque. Então a gente volta aqui para o rastreador, vou aqui em quadro, a gente vê que ficou fora, né? Então eu vou aqui em quadro e vou arrastar novamente para o rosto dela. E aí eu criei um novo keyframe aqui, né? E vamos continuar vendo como vai. Aqui novamente não está muito bom, então eu vou aumentar um pouquinho isso aqui, diminuir aqui e centralizar no rosto dela. Vamos embora. Então aqui dentro dessa área, a gente conseguiu desfocar o rosto dela relativamente rápido e fácil. E aí tem várias opções que a gente pode fazer também. A gente pode usar aqui um blur, um efeito, né? E aí a gente pegaria isso aqui e jogaria para o nosso Node. E aí a gente tem outras opções. Mostrar rapidamente aqui as outras opções que a gente tem aqui na página de cor. Aqui, além das primárias, que é, né, esse aqui, disco de cores, aqui, isso aqui é o controle de RAW, quando você tem uma imagem em RAW. Aqui você tem a correspondência de cor, que é uma coisa super interessante para quem usa esse tipo de color chart aqui. Então, essas aqui são as rodas principais. Isso aqui são as rodas de HDR, que, né, como eu falei, é só na versão Studio. Isso aqui é um misturador RGB, que você pode, né, mexer especificamente em cada canal. E aqui, por último, efeitos de movimento. E esse aqui, infelizmente, é uma opção que só tem também no Studio, que é o Denoiser. Continuando aqui, a gente tem as curvas, e as curvas têm algumas opções também. Quem está acostumado a trabalhar no Photoshop ou em outros editores, isso aqui é basicamente da mesma forma que funciona. Você pode mexer aqui nos pontos que você quer de contraste, de altos e baixos. Aqui você tem nas curvas algumas opções, e são algumas mais complicadas. Eu vou falar só de algumas. Por exemplo, essa aqui é a matiz versus saturação. O que acontece? Você tem aqui esse gráfico e ele vai de vermelho ao roxo, né? E aí você pode escolher qual a matiz que você quer. Por exemplo, vamos dizer que eu queira nessa imagem trabalhar no verde. Então eu faço aqui uma delimitação, né? Eu escolhi o verde e aí eu aumento a saturação só do verde ou diminuo. Então esse gráfico aqui, essa curva, é a matiz pela saturação. Eu escolho a matiz, né, qual a cor, e eu aumento especificamente aquela saturação. Então vamos dizer, eu quero o verde saturado, quero tirar a saturação do azul, quero aumentar o vermelho, ou tirar o vermelho, enfim, várias opções. Matiz versus luminância é a mesma coisa, só que em vez de saturação é luminância. Então eu, por exemplo, quero que o verde fique mais escuro. Então eu clico aqui e abaixo o verde, ou aumento o verde. Então esse aqui ficou bem sutil, mas vamos dizer que eu queira mexer nesse azul. Olha o que aconteceu com o azul, por exemplo, no boné do rapaz, no celular. Aumentei a exposição só do azul ou abaixei a exposição só do azul. Então, isso aqui é o matiz versus luminância. Luminância e saturação, né? A gente tem aqui o preto indo para o branco. Então, vamos dizer que eu quero mais saturado no preto.
Então, nas cores escuras, então eu aumento aqui ou diminuo. Da mesma forma, eu posso escolher saturar só no branco. Então eu saturo aqui ou diminuo a saturação. Então tem várias opções. A gente pode ver, por exemplo, como eu estou fazendo sem muita finesse, ali no pescoço do rapaz, como eu diminuí a saturação, ele ficou com cinza aqui. Então a gente não quer isso. Então não é assim que se faz. Isso aqui a gente realmente tem que fazer de uma forma bem devagarzinha. Mas você pode ter um controle muito grande sobre cada cor que você quer, a saturação e a exposição. Esse aqui é o distorcedor de cor, que é uma ferramenta nova que eu sinceramente não sei usar. Esse aqui é o qualificador, que é basicamente a escolha de cores. Vamos dizer que você queira mexer só no verde. Então você clica aqui no verde, e aí a gente clica aqui no nosso realce para ver só o que a gente selecionou. E aí aqui no qualificador você vê o que você selecionou. Você selecionou só esse pedacinho de verde aqui, com essa saturação e com essa luminância. Então vamos dizer que eu queira mais verde. Então eu vou esticar isso aqui para pegar mais verde. Vamos dizer que eu quero o verde mais saturado. Então aumento aqui a saturação para pegar mais verde. E a luminância é o verde mais escuro ou o verde mais claro. Se eu aumentar tudo, eu vou pegar todos os verdes da imagem. Ó, aqui na saturação já ficou um pouco exagerado. Esse é o qualificador. E aí você pode fazer isso para várias coisas diferentes. E a gente usa muito isso especialmente para pele, né? A gente clica aqui na pele e a gente pode mexer especificamente no tom de pele. Uma coisa importante que eu não falei ainda é o Vectorscope. E o Vectorscope é especificamente para ver as cores, né? Ele mostra aqui o vermelho onde deveria estar, o magenta, o azul, o ciano, o verde e o amarelo. Esses aqui são os lugares onde deveriam estar as cores, né? Quando a gente tem uma imagem total. Aqui nas opções, eu vou ligar o exibir indicador de tom de pele. E aí ele mostra aqui essa linha. E essa linha, esse indicador de tom de pele, independe do tom de pele da pessoa. Se a pessoa tem a pele negra, se tem a pele branca, a pele sempre deve estar nessa linha, independente da cor da pele da pessoa. Então a gente vê que como está aqui na linha, isso aqui está relativamente correto, então não precisaria mexer. Mas vamos dizer que eu queira mexer, que eu queira jogar um verde, sei lá o que. Então eu vou aqui no gama e jogo um verde. E aí desligo e vê que o cara virou o Hulk. Então é isso. São as opções que a gente tem. Eu já falei das janelas, né? Que as janelas basicamente servem para fazer máscaras ou efeitos ou rastreamento ou esse tipo de coisa. Aqui no rastreador é onde eu falei antes que ficava escondido o estabilizador. E você clica aqui e clica em estabilizar. E aí você tem algumas opções aqui embaixo, a proporção da estabilização, a moderação, a intensidade, a proporção aqui é a proporção de corte, se você quer que corte mais ou menos. E essa aqui são os tipos de estabilização que a gente tem, perspectiva, semelhança ou tradução. Normalmente o estabilizador do Resolve funciona muito bem, mas é bom mexer nessas diferenças aqui, e toda vez que você mexe, por exemplo, de perspectiva para semelhança, tem que estabilizar de novo. Aqui é o desfoque, que a gente já mostrou antes, né, quando a gente fez o rosto. Esse aqui é a chave, que a gente não vai falar. Isso aqui é o tamanho, né, que é importante, especialmente quando eu falei lá nas opções, se a gente estiver trabalhando com uma imagem maior do que a resolução do timeline, é aqui que a gente vai mexer no tamanho da nossa imagem. Então, novamente, para fechar a questão da aba de cor, a gente tem aqui a galeria, que a gente pode fechar ou abrir a galeria de fotogramas. Eu não falei sobre isso, mas aqui nós temos os LUTs, como eu disse antes. Algumas câmeras filmam nesse tipo de formato, e aí é bem prático porque a gente pode simplesmente clicar e aplicar o LUT. Eu, como sempre, vou criar um outro node
e vou clicar nesse LUT aqui para ver como fica. E aí eu vou aqui na exposição, vou diminuir um pouco a saturação e vou puxar um pouco para o magenta. Para o azul, na verdade. Então esse LUT aqui é bem prático de ser aplicado, né? Bem rápido, mas não funciona para todas as câmeras e tem que ter sido filmado num profile, né? Num tipo de configuração específica, especialmente em log. Então aqui a gente tem os LUTs para quem usa, né? Então vou mostrar rapidamente algumas opções diferentes. Só clicando você já muda bastante o look da imagem. E aí, para cada LUT diferente, por exemplo, um desse aqui que é bem radical, eu iria precisar mexer aqui na minha exposição. Baixar o preto, baixar o gama. Então, não é uma coisa completamente automática, você sempre tem que mexer para achar um ideal. Beleza, esses são os LUTs. Aqui é o pool de mídia, né? O nosso gerenciador de arquivo. Galeria, LUT, e é isso. Aqui do lado direito a gente tem os nós, que a gente pode desligar ou ligar. A linha do tempo que fica aqui embaixo, que a gente pode ver totalmente. Os clipes, né? Que não tem como a gente não ver, super importante. E o OpenFX, que são os efeitos, que são vários efeitos que a gente pode aplicar. Já tem vários efeitos dentro do próprio Resolve que você pode explorar aqui no OpenFX. Então, basicamente, é isso, para tirar um pouco do medo de vocês. Tem muita coisa mais ainda para falar. Não falei, por exemplo, aqui dos keyframes, né? Como é que se muda um clipe durante trabalhando com keyframes. Não deu tempo de falar sobre isso. Fairlight é a aba de edição de áudio, né? A gente tem várias opções e plugins aqui de áudio. Aqui novamente o nosso pool de mídia, a gente pode fechar, mas não tem necessidade de ficar aberto nesse momento. Aqui são os efeitos, né? Vários tipos de efeitos diferentes. E áudio realmente não é a minha área, eu não vou, da mesma forma que o Fusion não é minha área, eu não vou me aventurar aqui no Fairlight. Mas você tem as opções básicas, né? de efeitos, né? Você pode normalizar, você pode equalizar, você pode mexer no tempo, no pitch, no tom da voz ou da música, enfim. E por último, a aba de entrega, que é a aba que nós vamos escolher, nós vamos exportar o nosso vídeo, né? Finalmente. E aí aqui você tem algumas opções já automáticas, né? Por exemplo, YouTube em Full HD, e aí você escolhe aqui algumas opções, né? Ultra HD, quantos frames por segundo, qual formato, QuickTime ou MP4, H264, enfim, você já tem aqui um preset, ou você pode personalizar. Aqui você vai criar um nome, novo clipe, você vai escolher um lugar, né, uma pasta, e aqui você vai escolher o formato, no caso vou deixar MP4 mesmo, H264, otimização de rede, que é importante, resolução vou deixar em Full HD, taxa de quadros também. Qualidade eu vou deixar, a gente pode, né, restringir o kilobyte por segundo, ou a gente pode colocar em uma das opções aqui já selecionadas. Não recomendo mexer em nada aqui a mais, mas a gente tem algumas outras opções. Novamente, isso aqui é para quem filma em anamórfico. É isso, não precisa mexer em muita coisa aqui. E finalmente, depois de ter feito isso, a gente finalmente clica aqui em adicionar a fila de renderização, que fica aqui do lado direito. E aí a gente finalmente está pronto para clicar e começar a renderizar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu quero deixar nessa oficina é não ter medo, né? Eu queria apresentar o programa para vocês, mostrar algumas das opções que a gente consegue fazer de certa forma fácil, né? Sempre que eu falo com as pessoas que eu estou estudando Resolve, que eu tenho me dedicado a isso, as pessoas sempre falam que quando tentaram mexer tiveram medo, não entenderam nada, ficaram assustados, desistiram. Então a ideia é que as pessoas tenham coragem, né? Tenham vontade de aprender.
Vejam que não é um bicho de 7 cabeças, que dá pra gente aprender e mexer e melhorar muito o nosso trabalho, que eu acho que é o mais importante. E é o que eu tenho feito, né? Melhorado o meu trabalho através desse trabalho específico de finalização de cor. Fique à vontade para me seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e a gente se vê por aí.